cuidada de trazer a palavra nessa noite. Eu agradeço muito, agradeço as orações, que eu sei que foram muitas. As pessoas que me amam e me deram uma palavra: Mara, calma, vai com força, Deus te ajude. Confesso que não é fácil, tem muito tempo que eu não ministro a palavra, mas eu creio que não serei eu, mas o Senhor Jesus que vai estar falando através de mim, amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 12. João capítulo 12. Aleluia. Você que achou, diga amém. Você que não achou, diga misericórdia. Amém. Amém. Você que foi encontrando, coloque-se de pé para a leitura da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está escrito assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela lançava. Jesus entrando disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embolsamarem. Verso 8: porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Amém. Vamos situar o que está acontecendo na história, né, gente? Lázaro tinha morrido, aí Jesus já tinha ressuscitado ele. Aí ele estava num banquete, uma ceia. Marta estava servindo, Lázaro, como se diz, estava fazendo sala sentada à mesa com ele. E Maria, ela teve um ato de fé, de amor, e ela se jogou aos pés de Jesus. Ela quebrou o alabastro, o vaso, e aquela essência que estava ali dentro, que era o nardo puro, ela derramou, ungiu os pés dele, secou com seus cabelos e ficou ali. Aquela situação, vamos por partes. O que acontece? Quero falar com vocês, talvez como o Judas, ele questionou por que ela quebrou, por que ela fez aquilo. Talvez Judas tomou ela como louca, porque naquela época a mulher não podia soltar os cabelos em público, aquilo era vergonha. E ela ainda assim, ela não se incomodou, ela não se importou com quem estava do lado, ela simplesmente queria agradecer, ser hospitaleira e adorar a Jesus. Naquela época, quando uma pessoa chegava à nossa casa e a gente recebia como visita, tinha um ritual que ela passava que se chamava lava-pés. O anfitrião da casa recebia aquela pessoa, cumprimentava ele com um beijo e designava um servo para que viesse com uma vasilha de água, para que aquele servo viesse a lavar os pés do convidado. Só que até então nada tinha sido feito. Receberam Jesus, talvez a mesa já estava sendo posta, Lázaro estava ali fazendo sala para ele, mas até então ninguém tinha feito isso. Maria, talvez num momento para reconhecer e agradecer a Deus por tudo que até então tinha acontecido, porque naquele momento talvez não tinha mais esperança, porque Lázaro já era morto há 4 dias, não tinha mais esperança para que ele revivesse. E ela, em gratidão a isso, ela derramou o bálsamo. Aquele bálsamo naquela época ele valia 300 denários, o equivalente a 300 dias de trabalho de um trabalhador, ou seja, 1 ano praticamente. E ainda assim ela não ligou. Mas de tudo que está nessa história, o que eu quero trazer e chamar a sua atenção é que aquela casa se encheu do cheiro do nardo. Eu não quero falar do nardo, eu não quero falar do cheiro, eu quero falar que a nossa atitude, ela tem cheiro diante de Deus. As nossas atitudes, aquilo que nós fazemos dentro da igreja, aquilo que nós fazemos no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que nós estamos, isso tem cheiro. Teve um cheiro agradável o que Maria fez. Talvez como outras pessoas, talvez como Judas, ficou escandalizado e tomou aquela mulher como louca, doida, não sei o que eles pensavam dela.
Mas Jesus reconheceu não o valor do dinheiro, porque Judas olhou o dinheiro porque ele estava de olho no dinheiro, né? Mas Jesus não estava olhando isso, ele estava olhando a atitude, ele estava olhando a fé, ele olhou atrás de tudo aquilo, ele olhou a essência daquilo que ela estava fazendo. Ela não queria mostrar que ela tinha dinheiro de mais ou de menos, ela queria mostrar que ela era grata a ele por tudo que ele estava fazendo e talvez até mesmo pela presença dele no meio deles naquela ceia. Às vezes nós temos atitudes que não são do agrado do Senhor, e eu lembrei muito essa semana do exemplo que o pastor Tyron deu com os meninos, do Espírito Santo se afastando e do Espírito Santo se aproximando. Eu gosto de ir no shopping. Quando eu passo na porta de uma loja cheirosa, é tão gostoso. Sabe pra que é aquilo? É pra atrair cliente. Outro dia eu estava passando direto, assim, daqui a pouco eu voltei, bom, que cheiro bom. E fiquei cheirando aquele negócio. E até entrei, não comprei nada não, mas fiquei cheirando aquele negócio. Saí e eu fiquei pensando nisso, realmente. Quando a gente tem atitudes que agradam o Senhor Jesus, o Espírito Santo se agrada, Ele permanece em nós, e Ele se aproxima, e nós nos aproximamos, e a intimidade que nós temos com Ele, ela vai se aperfeiçoando, ela vai aumentando. Agora, quando nós temos atitudes que desagradam o coração de Jesus, quando nós mentimos, quando nós pecamos, seja lá o que for que não agrada o coração do Senhor, aquilo fede. E ao contrário de você trazer para perto a presença de Deus ou do Espírito Santo, Ele se afasta de você, Ele te fica dominando aquilo. É como uma pessoa que está perfumada e um mendigo na rua. Todo mundo quer cumprimentar a pessoa perfumada, quer dar um abraço, meu irmão, seja bem-vindo. Oh, querido, senta aqui. Agora o mendigo no meio da rua, deixa o outro cumprimentar, deixa lá pro obreiro lá da porta. Ele está aí para isso. Maria, naquele momento, ela foi serva. Ela podia ter ungido a cabeça de Jesus, mas ela ungiu os pés. Os pés era algo que era só servo que tinha que cuidar. Quando entrava, ele designava alguém para fazer. Ela era uma das anfitriãs do lugar. É como se fosse um dos pastores que estão aqui, que o culto deles é hoje, que podia ser um deles. Eles podiam designar outra pessoa para vir e fazer, mas ela foi ela mesma. Ela abriu o coração, ela se derramou ao Senhor Jesus e ela o adorou. Aleluia. Glorifique o Senhor. Jesus. Aquilo acontecia porque quando as pessoas caminhavam longas distâncias, elas ficavam sujas, os pés sujos. Porque naquela época, o sapato habitual era a sandália, um sapato aberto. E por isso eles lavavam os pés das pessoas. E Maria, naquele momento, ela não estava olhando para a sujeira do pé, ela não estava olhando se ela era a dona da casa, se ela tinha que estar na cozinha, se ela tinha que estar servindo. Ela queria servir a Jesus de outra forma. Servir, um dos significados de servir é cuidar. E ela cuidou dele naquele momento. E, às vezes, é necessário que nós também possamos servir um ao outro, servir a igreja, servir ao pastor. Será que nós, porque muitas das vezes nós como jovens, nós queremos vir no culto, pular, dançar, vamos comer, vamos dizer onde é, mas não quer cuidar da obra do Senhor. Ah não, eu estou muito novo, eu não vou fazer nada não, porque eu não preciso ter compromisso agora. Estou muito jovem, ninguém vai me levar a sério. Começa a servir a obra, começa a servir aos jovens de Atos, começa a servir a Manancial, começa a servir aos pastores, que você verá que a sua vida também será transformada. O segredo de ser grande é se tornar pequeno. Maria, ela se tornou pequena, ela se dobrou, ela se humilhou, para que a atitude dela se tornasse grande. Porque toda vez que alguém for pregar, vai se lembrar de Maria, da atitude que ela teve. Do que será que as pessoas têm se lembrado quando elas olham para você ou quando falam do seu nome? Quando eu estudava, eu gostava muito de história. Até hoje, eu não lembro o nome do Aleijadinho. Eu não lembro. Mas todo mundo chamava de Aleijadinho por causa de quê? Por causa das imperfeições do corpo dele. São poucos os que vão lembrar, só os que estudavam mesmo, viu, gente? Só que estudavam de concurso para lembrar o concurso. Mas lembra do quê? Da imperfeição dele. Não lembra do nome? E assim somos nós, ser testemunhas do Senhor. Como que você tem testemunhado do nome do Senhor? Ser testemunha é algo muito sério. Se te chamarem a testemunhar um crime, um incidente, você tem que falar de algo que você viu,
de algo que você conhece ou de algo que você conviveu? Você tem visto o Senhor, você tem convivido, você tem ouvido falar dele, você tem falado dele. Como tem sido o nosso testemunho diante do mundo? Porque como jovens, hoje em dia a coisa mais difícil que tem. É difícil, é complicado se manter santo, é complicado se manter diante da presença do Senhor, porque aparentemente as ofertas do mundo são maiores. Aí eu vou para a igreja para quê? Aquele povo é enjoado, igual mostra lá na novela, deve ser igualzinho na novela. Canta com as músicas antigas, nossa, eles é cafona, eles não sabem vestir, nem devem cortar o cabelo. Não deve, não deve. O povo deve pensar bem assim, mas não é assim. A gente tem que ser diferente, a gente tem que mostrar que a gente é diferente. Nessa noite eu quero te convidar a quebrar o vaso. Seja lá qual for o vaso nessa noite, talvez o vaso é o seu coração, que está quebrado, talvez está até trincando assim, ó. Mas você precisa de Jesus. Derrame essência aqui em você, que seja adorar a Ele, que seja levantar as suas mãos nessa noite. Quebre o vaso, querido. Quebre o vaso dentro da sua casa e mostra que você sabe servir. Quebre o vaso dentro da tua igreja e deixe que o Senhor te use naquilo que Ele te chamou. Que às vezes a gente se esconde, talvez atrás desse vaso você está se escondendo. Talvez o Senhor te chamou a trazer uma palavra, a ministrar louvor. Talvez você é consagrado e você está escondido. Está esperando o quê? Quebra o vaso. Não se importa com o que a multidão vai pensar. Não se importa com o que o Judas, o traidor, o ladrão vai falar, não. Simplesmente expõe a sua vergonha, como aquela mulher fez, que ela soltou os cabelos em público. O que ela não podia ter feito, ela fez. Ela secou os pés dele. Ela não se importava com quem estava do lado dela, não. E não olhe para quem está do seu lado. Quando você estiver adorando, levante as suas mãos, adore. Quando você estiver no seu banco, quando você estiver na sua casa, seja aí ou aqui, adore ao Senhor Jesus. Dê a Ele palavras de gratidão. Exalte o nome dEle. Como Maria fez naquele dia. Ela adorou Ele talvez não com palavras, mas com gestos e atitudes. Faça isso também você nessa noite de hoje. E a partir de hoje, que a sua vida seja transformada. Que essa palavra em nome de Jesus possa transformar a sua vida. Que essa palavra seja um martelo que quebre o vaso nessa noite. Em nome de Jesus. Queridos, eu não tenho muito a dizer. Se eu passar disso, eu creio que não é de Deus. O que o Senhor falou comigo foi exatamente isso. E o que eu te convido nessa noite de hoje é que você realmente quebre o vaso. Não importa o valor do que está lá dentro. Talvez o vaso não era um vaso tão bonito. Talvez o vaso que está aí não é um vaso de porcelana. Talvez é de barro. Talvez seu barro está frágil, seu vaso está frágil. Mas quebra ele nessa noite de hoje. Chama a presença de Deus para a sua vida. Não se importe com a multidão. Não se importe com o que os outros vão falar de você. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu morria de vergonha de todo mundo, porque eu achava que todo mundo que era rico. Quando eu cheguei, eu achava que todo mundo era rico. Eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer naquele lugar? Sem misericórdia de mim. Só tem gente branca, Jesus. Me constrangia, talvez. Aí você entrou assim também, está constrangido e falando, Jesus, como que eu vou quebrar o vaso no meio desse povo? Meu vaso é de barro, Pai. E eu te convido nessa noite de hoje, se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quebre o vaso nessa noite de hoje. Amém? Eu espero que essa palavra edifique a sua vida. Eu espero que a partir de hoje, essa palavra possa ser usada para edificar a vida de outras pessoas. Porque como eu estou tentando quebrar o meu vaso, estou tentando trazer para fora aquilo que o Senhor quer, que você também traga para fora a essência da palavra do Senhor, que você traga para fora a presença de Deus sobre a igreja, sobre a vida dos seus amigos. Amém? Aleluia. Amém. Glorifica o Senhor com as suas palmas.